Seja muito bem-vindo à série do zero à entrega da sua obra. Essa série trata de todos os passos que você tem que dar, desde o momento que você vai fechar o seu contrato até você fazer todo o processo de projeto e depois chegar lá no final e entregar a sua obra, ou seja, projeto mais execução. Seja muito bem-vindo ao tema de hoje, que é o segundo vídeo dessa série, onde a gente vai tratar do que? Do cronograma de projeto. Então eu tenho aqui as minhas anotações e fica comigo porque depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui do cronograma, que é o segundo passo que você tem que dar a partir do momento que você assinou o seu contrato. Então você foi lá, redigiu o seu contrato bonitinho, com todas as cláusulas, todas as garantias que você precisa para você e para o seu cliente, e aí você vai lá e vai realizar o seu cronograma. Por quê? Porque antes de você executar qualquer tarefa a partir da assinatura do seu contrato, você tem que ter o seu planejamento montado. Afinal de contas, se você começar a fazer as coisas antes disso, o que vai acontecer é que você vai ter um planejamento falho lá na frente. Você vai acabar fazendo um planejamento depois que algumas tarefas já foram realizadas. Isso não faz muito sentido, tá? Então, fique muito ligado porque primeira tarefa após assinatura, construção do seu cronograma. Então, eu tenho aqui as minhas anotações e eu vou começar a passar isso para você bem rapidamente, tá? Então, você foi lá, assinou o seu contrato, você vai escolher uma plataforma para fazer o seu cronograma, tá? Existem várias plataformas e a escolha dessa plataforma ela é muito importante. Por quê? Porque dependendo da plataforma que você escolher, você vai ter mais trabalho ou menos trabalho, você vai ter mais resultado ou menos resultado. Por muito tempo eu utilizei Excel, por exemplo, para poder fazer os meus cronogramas e prever os meus prazos das minhas atividades e tudo mais. E aquilo me dava muito trabalho. Depois eu passei a usar o Project. E aí no Project eu sofri muito. Porque o Project ele é uma ferramenta complexa, assim como todas as ferramentas da Microsoft. Isso não é nem bom nem ruim, simplesmente dependendo da finalidade que você precisa, isso pode te atrapalhar, que era o que acontecia comigo. Eu precisava de uma plataforma um pouco mais simples, e aí o que acontecia é que eu sofria semanalmente, porque todas as vezes que alguma coisa tinha que mudar de lugar, aquele software batia em mim, ele judiava de mim, porque eu mudava as coisas de lugar, outras coisas que não eram para ser mudadas mudavam também. Eu fiz cursos sobre o software e assim, eu sofri muito. Então eu precisava de alguma coisa mais simples, alguma coisa que pudesse me ajudar no que eu precisava, naquelas tarefas e naquelas mudanças que eu tinha que fazer semanalmente, porque a vida é dinâmica e as coisas mudam, e aquele software ele não foi legal para mim. Então tome muito cuidado na escolha desse software, porque a escolha dele pode determinar o quanto você vai conseguir ser resiliente e continuar trabalhando em cima do monitoramento do seu cronograma ou não, tá? Então preste muita atenção nisso. E aí você vai lá, escolhe a sua plataforma e você vai listar todas as etapas que você vai ter no seu processo de projeto e de obra. Aqui a gente está dando um exemplo que seria se você pegasse um contrato do começo ao fim. Desde a ideia, desde a concepção arquitetônica até a execução toda e a entrega para o seu cliente lá no final, tá? Então nós estamos falando de gestão de projetos e gerenciamento de obras. Então você vai lá e vai montar um cronograma para essa etapa toda. Num cronograma, que é a sugestão que eu estou te dando agora, que é usar uma plataforma especial, eu estou falando de uma plataforma que trabalha num sistema gráfico de Gantt, tá? Se você não sabe o que é gráfico de Gantt, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas, basicamente, você tem o quê? Imagina uma coluna e uma linha. Na coluna você vai ter todas as atividades, na linha você vai ter a linha do tempo, ou seja, todos os dias, semanas, meses e anos que aquele processo de projeto e de obra vai durar para você, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai listar todas as etapas de uma forma macro, nesse momento, todas as etapas que você vai passar para entregar o seu projeto, certo? Então você vai lá, vai colocar estudo preliminar, anteprojeto, executivo, detalhamento, se você tem as reuniões. Então coloque todos os eventos macro, todos os eventos chave do seu processo, mais as etapas. Então se preocupe neste momento em organizar etapas, tá? Essa ferramenta, essa plataforma de gráfico Gantt,
você vai usar muito mais da porta para fora do seu escritório do que da porta para dentro, tá? A gente vai fazer um vídeo aqui sobre a parte de organização das tarefas, da parte micro do seu planejamento e da sua execução, mas agora eu quero me ater à parte macro, que é a parte onde você vai ter uma visão geral do seu processo inteiro e você vai usar essa ferramenta para se reportar para o seu cliente depois, tá bom? Então vamos lá, você foi lá e listou todas as suas tarefas. Depois você vai correlacionar elas. Ou seja, elas vão acontecer em cadeia de alguma maneira. Não necessariamente uma após a outra, ou seja, uma terminou e eu começo a próxima. Elas podem estar encavaladas, tá? Mas de alguma forma elas vão estar correlacionadas, porque tem muita coisa que precisa acontecer para que outra tarefa aconteça. Ou seja, você não vai entrar no seu processo de anteprojeto se o seu estudo preliminar não está aprovado. Você não terminou de desenvolver o seu estudo preliminar e o seu cliente não aprovou. Então, uma coisa, na maioria das vezes, uma coisa vai estar correlacionada à outra. Agora, de repente você vai estar desenhando o seu anteprojeto, a parte técnica dele, plantas, cortes e elevações, ao mesmo tempo que você vai estar desenhando os seus 3Ds, se você entrega 3Ds no seu pacote de entregáveis. Então, você pode fazer coisas simultaneamente, tá? Então você vai organizar isso dentro de uma plataforma especial no sistema Gantt, que é o gráfico de Gantt que eu falei no começo. Gantt se escreve G-A-N-T-T, tá? Se você quiser buscar. E aí você vai organizar todas essas etapas macro, tá? Chega no final, você vai prever, para cada etapa dessa você vai prever algum prazo, certo? Então, eu vou demorar tantos dias no meu estudo preliminar, eu vou demorar tantos dias no meu anteprojeto. Tudo isso já está ligado no seu contrato, lá no seu contrato, na cláusula de prazos, você já disse para o seu cliente, olha, eu preciso de 2 semanas para o meu estudo preliminar, eu preciso de 1 mês para o meu anteprojeto, eu preciso de 2 meses para o meu executivo. Você já tem essa ideia macro, né? Ou seja, aquilo já vai te dar um deadline, uma data de entrega do seu processo de projeto. Então você vai pegar aquilo ali e vai colocar no seu cronograma. Se as etapas macro você por um acaso percebeu que alguma coisa vai demorar mais do que deveria, você precisa fazer um ajuste. Então você vai lá pegar, passou da minha data que eu me comprometi com o meu cliente, vamos fazer um ajuste. Isso daqui eu vou apertar, isso daqui eu vou encavalar e vou fazer ao mesmo tempo. De alguma maneira você tem que encaixar o seu cronograma macro dentro do seu prazo que você já fechou o contrato com o seu cliente, certo? Depois disso você vai lá e vai começar a executar o seu contrato, seu cronograma, certo? Então, essa foi a etapa de construção de cronograma macro. Depois disso, você vai ver como fica claro na sua cabeça exatamente como a coisa vai acontecer. O que acontece se a gente não tem essa ferramenta é que fica uma angústia muito grande, a gente nunca sabe qual é o próximo passo, a gente se perde dentro de todas as tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, e aí quando você vê aquele prazo que você previu para fazer o seu anteprojeto, ele já estourou, e aí você começa a virar à noite, trabalhar de final de semana, deixar de estar com a sua família, então deixar de estar com os amigos, deixar de viajar, uma série de coisas. Então, gente, muitas vezes a gente reclama do nosso volume de trabalho, eu não aguento mais, é muita pressão, é muita coisa para fazer, mas muitas vezes isso é a culpa nossa. Muitas vezes é a gente que não está se organizando previamente, não está colocando energia no planejamento para não passar por esse tipo de situação, tá bom? Então, por hoje é isso. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é transformar você no melhor gestor do seu mercado. Então, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo deixa os seus comentários, deixa o seu like. É a única maneira que eu tenho de saber se o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido. E se você quiser me encontrar em outras redes sociais, outras plataformas sociais, na descrição desse vídeo tem todos os links de todas as minhas redes sociais. Em especial, eu quero destacar para você o Telegram. Por quê? Porque o Telegram é como se fosse um WhatsApp profissional. E aí o nosso contato ele é muito mais próximo. Lá no Telegram eu passo vídeos, áudios, insights, coisas que vão ajudar você no seu dia a dia e a gente tem essa relação um pouco mais próxima um com o outro, tá bom? Então, gente, do mais, vamos em frente e para cima, sempre!